Olá, vamos começar hoje nossa exploração de alguns trechos bem interessante de Viver Agora, do Joel S. Goldsmith. O material que a gente tem aqui, ele promete uma visão espiritual, né? Para a gente lidar com as pressões, as frustrações do mundo moderno. Sabe aquela coisa de correr sempre, buscar algo que falta, mesmo tendo muito? Goldsmith parece que aponta para um caminho diferente, né? Isso, ele fala uma coisa que pra mim bateu forte. Mesmo com recursos, com afeto perto da gente, o nosso foco, ele teima em ir pro vazio, sabe? Pro que falta. A ideia central, me parece, é desviar o olhar das soluções que vêm de fora e encontrar um tal de reino interior. Principalmente quando a gente sente que, as ferramentas humanas já não dão mais conta, né? Exatamente, ele se apresenta como um guia mesmo para o que ele chama de iluminação espiritual e para a gente realizar a unicidade com Deus. E ele estrutura isso assim no que ele chama de o caminho infinito. Nossa conversa hoje vai justamente mergulhar nessas ideias principais, né? Desses trechos aqui, a importância total do momento presente, investigar a natureza da nossa consciência. E como que essa compreensão, segundo ele, pode destravar uma vida assim com mais liberdade, mais harmonia. Ok, isso já começa impactante. Unicidade com Deus, caminho infinito. Então parece que a grande virada, a chave mesmo, está em como a gente se percebe e percebe a realidade. Mas não lá no futuro, né? É agora. Essa ênfase no agora é forte já no título do livro, né? Viver agora. Por que essa fixação toda no presente? Olha, eu diria que é mais que fixação, é a base de tudo para ele. Goldsmith argumenta que o agora, ele não é só um instante que passa, ele é a substância da eternidade. Tem uma frase dele que é forte sobre isso. Tudo que está agora compreendido em nossa consciência continuará a se desdobrar na eternidade. Nossa. O que a gente vive amanhã, depois, não vem do nada. É um desdobramento direto do que a gente cultiva na consciência agora, neste momento. Então não é ficar esperando assim passivamente que as coisas melhorem, mas é construir ativamente essa melhora na consciência. Agora. É isso. Exatamente. A ideia não é ficar desejando um futuro bom e esperar cair do céu, sabe? É criar conscientemente, momento a momento, aqui no presente. Ele até usa aquela citação bíblica famosa, né? Ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sim, conheço. No contexto dele, esse ter significa ter essa consciência da nossa herança divina, da conexão com a fonte agora. Reivindicar isso no presente é o que garante que essa experiência continue. Deixar para depois na visão dele, é continuar no não ter. Faz sentido essa lógica interna? Faz sentido. E para chegar nessa consciência, ele propõe uma pergunta, né? Uma autoindagação bem direta. Quem sou eu? O que sou eu? Parece simples, mas imagino que a resposta que ele está buscando não seja óbvia. Onde ele quer chegar com isso? Ele quer levar a gente para além da identificação superficial, sabe? Com o corpo ou com a mente que fica pensando o tempo todo. O exercício que ele propõe é quase físico na introspecção. Eu estou nos meus pés. Consigo me achar ali. Estou no meu cérebro. Ele guia a gente para perceber que a gente não se encontra preso numa parte do corpo. A única coisa que sobra dessa investigação, segundo ele, é a própria capacidade de estar ciente, a prontidão, a consciência. Daí ele chega na conclusão radical. Nós somos consciência. Nós somos consciência. Não apenas temos consciência. Uau! Isso muda tudo. E ele não para por aí, né? Ele conecta essa consciência com algo maior, pelo que entendi. Exato. Essa consciência, ela não é vista como algo pessoal, limitado, isolado. Goldsmith identifica ela diretamente com Deus. A nossa consciência individual é Deus se expressando como indivíduo. Portanto, ela é incorpórea, espiritual, eterna, una com a fonte. E aí vem o ponto crucial. Ao reconhecer essa consciência divina como a verdadeira substância do nosso ser, e isso inclui o corpo, tá? Ele afirma que o corpo também participa dessa natureza. Indestrutível. Mesmo o corpo. Indestrutível, livre das limitações que a gente normalmente associa a ele,
Tipidade, doença. É uma redefinição bem profunda do que é ser humano. Essa palavra consciência, ela está em todo lugar nesses trechos. Fica claro que é o conceito central de tudo. Você pode detalhar um pouco mais essa centralidade? Como ela funciona na visão dele? É o eixo de tudo, sim. Como eu disse, ele afirma: Deus é consciência individual. Isso significa que a qualidade da nossa vida, em todas as áreas, saúde, dinheiro, relacionamentos, paz, não depende de fatores externos que a gente manipula, sabe? Depende do grau em que a gente reconhece e vive a partir dessa consciência divina que nós somos. Ela é a fonte e a substância de toda experiência harmoniosa. Ele usa a saúde como um exemplo muito claro disso. Ele diz: a saúde não está no corpo. É forte isso, né? Nossa, é mesmo. Onde ela está, então? Ele diz que está na consciência se manifestando como corpo. A saúde física seria, então, um reflexo direto da saúde do espírito, da nossa conexão consciente com a fonte. Por isso, ele insiste tanto na importância de cultivar uma mente fixada em Deus, uma mente cheia dessa verdade espiritual. Essa mente se torna por si só a lei de harmonia para o corpo, para as circunstâncias. A consciência não é só a chave, é a fechadura e a porta também. Tá, entendi. Se essa consciência é a chave para tudo, e ela já é a nossa natureza essencial, por que a gente não vive essa liberdade, essa harmonia o tempo todo? O que nos impede? Por que a vida humana é tão cheia de percalços? Quais são as barreiras que Goldsmith identifica? Ele aponta algumas barreiras bem importantes, e algumas são até surpreendentes. Uma das mais contraintuitivas é o próprio desejo. O desejo. Mas desejar coisas boas não é bom. É estranho, né? Mas ele afirma, o próprio desejo por algo bom é uma barreira. A lógica dele é que o desejo, mesmo por algo positivo, tipo ajudar alguém ou ter mais saúde, geralmente parte de uma sensação de falta, de separação da fonte. Se a consciência já contém tudo, desejar algo é implicitamente negar essa plenitude, é reforçar a ilusão de que falta algo em nós ou fora de nós. Nossa, essa ideia do desejo como barreira é para pensar mesmo. Quer dizer que buscar o bem pode ser um obstáculo? Se essa busca parte do ego, da sensação de eu preciso fazer isso, eu preciso obter aquilo para ser completo ou feliz, sim, porque reforça a ideia de um eu separado que precisa adquirir algo de fora. Outras barreiras que ele menciona, mais óbvias talvez, o medo, principalmente o medo da morte, que prende a gente na visão limitada do homem terreno. O apego às formas também é fundamental. Apego às formas. Como assim? Buscar a saúde só pela saúde, o dinheiro só pelo dinheiro, sabe? Como fins em si mesmos, em vez de buscar a realização da unidade com Deus, da qual essas coisas seriam consequências naturais. E claro, o hábito de julgar pelas aparências, rotular tudo. Isso é bom, isso é mal. Isso mantém a mente humana, que ele chama de mente carnal, ativa o tempo todo, impedindo a quietude onde a percepção divina pode aparecer. Superar isso tudo passa por transcender essa mente pensante, encontrar a quietude lá dentro. Entendi a questão das barreiras. E nesse caminho para superar isso, qual o papel do amor? Ele parece ser central na obra dele. Fundamental é pouco. O amor é a própria expressão da vida divina. Mas o Goldsmith faz uma distinção importante. O foco não deve ser em ser amado, mas em amar. Ele tem uma frase poderosa sobre isso. O poder da ressurreição está no amor que flui de nós. Viver o amor ativamente, amar o próximo como a si mesmo. Porque o próximo é o nosso self, na visão dele, né? Exatamente. Perdoar sem condição, compartilhar. Tudo isso é viver a vida de Deus. A vida que é indestrutível, eterna. Por outro lado, ele argumenta que deixar o egoísmo, o ódio, a inveja, o ressentimento dominar a nossa consciência é escolher viver separado de Deus. E essa vida separada, por não estar ligada na fonte, seria limitada, sujeita à decadência, ao fim.
Então, o amor não é só um sentimento bonitinho, sabe? É a nossa natureza essencial, é nossa herança divina em ação. É tipo a cola que mostra a nossa unidade com a fonte e com tudo. Essa ligação entre amar ativamente e viver a vida divina é muito forte. O texto também mostra um contraste bem claro entre viver sobre o que ele chama de lei kármica e viver pela graça. Como ele descreve essa transição? Parece uma mudança total de paradigma. É uma mudança radical de sistema operacional, podemos dizer assim. A lei kármica, a lei do olho por olho, de causa e efeito, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ela opera no nível da consciência humana comum, né? Nesse nível, a gente acredita que está separado de Deus, sujeito a leis externas, e nossas ações, especialmente as que vêm do ego, do semear na carne, elas geram consequências correspondentes, muitas vezes sofrimento, né? O colher corrupção. A gente vive colhendo o que planta, preso nesse ciclo. Certo, o ciclo de causa e efeito. E a graça? A graça, por outro lado, não é algo que se ganha por ser bonzinho, sabe? É o estado natural que surge quando a gente reconhece conscientemente nossa unidade com Deus. Lá no fundo, quando a gente percebe profundamente que eu e o Pai somos um, que não precisamos buscar nada fora, porque a fonte de todo o bem já está aqui, como nossa própria consciência, a gente sai debaixo dessa lei kármica. Goldsmith diz que, ao viver nessa consciência de unidade, eu vivo pela graça. As penalidades que a gente acumulou sob a lei são anuladas. Anuladas? Como assim? Não porque Deus perdoa de fora, mas porque a própria consciência que gerou a penalidade foi transcendida. A gente passa a viver num estado de suficiência divina, onde o bem flui não como recompensa, mas como expressão espontânea da presença de Deus. Essa ideia de anular o karma pela consciência da graça é, poderosa. Mas pode soar muito abstrato também. Como isso funciona na prática? Como lidar com problemas bem concretos, tipo uma doença diagnosticada, uma dificuldade financeira real, usando essa perspectiva? A ferramenta prática central que ele oferece é o que ele chama de impersonalizar o erro. O princípio é o seguinte: o problema que aparece, seja doença, falta, conflito, ele não tem origem naquela pessoa que está passando por isso. Não é um defeito pessoal dela, ou um castigo específico para ela. Em vez disso, Goldsmith diz que a origem está naquilo que ele chama de mente carnal universal ou crença mesmérica. É a crença coletiva, hipnótica, de que estamos separados de Deus, de que existem dois poderes, bem e mal, e de que a limitação é real. Então, em vez de focar no sintoma ou na pessoa que está sofrendo, o foco vai para essa crença coletiva que está por baixo. Exatamente. Um praticante dessa filosofia, quando encontra um problema, seja dele ou de outra pessoa, não vai ficar analisando o erro na pessoa ou nas circunstâncias. O trabalho é interno, na própria consciência do praticante. É reconhecer que aquela aparência de problema é uma manifestação dessa crença universal ilusória, sem substância, sem realidade em Deus. Ao realizar internamente a verdade de que Deus, a única causa, o único poder, não criou aquele erro, e que, portanto, ele não pertence de verdade ao indivíduo, que na essência é expressão divina. O erro perde o poder aparente, ele é nulificado. Ele até dá o exemplo de tratar uma epidemia. O foco não seria tratar cada doente individualmente, como se a fonte estivesse neles, mas sim dissolver na consciência a crença universal que está se manifestando como epidemia. Isso exige uma disciplina mental e espiritual tremenda, imagino, para amarrar esses conceitos todos. Ele fala muito sobre a filiação divina. O que isso significa nesse contexto e por que é tão importante? A filiação divina é, a coroação de todo esse entendimento. É o reconhecimento e a aceitação consciente da nossa verdadeira identidade. Não somos só mortais, sabe? Nascidos para sofrer e morrer. Nós somos filhos e herdeiros diretos de Deus. Expressões como eu e o Pai somos um, ou somos cordeiros com Cristo, apontam para essa realidade. Ser filho e herdeiro significa que, por natureza, a gente já possui inerentemente todas as qualidades da fonte. Vida infinita,
inteligência ilimitada, amor incondicional, paz, alegria, abundância. Não são coisas que a gente precisa buscar fora. Então, não. São qualidades do nosso ser real. A grande jornada espiritual que o Goldsmith descreve é essa transição. Sair do homem terreno, aquele que se identifica com a limitação, que vive sob a lei kármica, preso nas aparências, e se tornar o homem que tem seu ser em Cristo, usando a linguagem dele. Esse é aquele que despertou para sua identidade espiritual, que vive pela graça, expressando sua filiação divina. E essa passagem não é um evento futuro, é uma realização que acontece na consciência, aqui e agora, através desse reconhecimento profundo de quem a gente realmente é. Então tá. Recapitulando essa nossa exploração aqui dos trechos de Viver Agora, a mensagem central parece ser um chamado bem radical para a gente mudar o foco. Sair dessa busca sem fim por soluções, por validação externa e mergulhar na própria consciência. Reconhecer ela como a fonte de tudo, sabe? Bem aqui, neste instante. A percepção da nossa identidade divina, nossa filiação, essa seria a chave mestra para transcender as limitações que tanto afligem a gente. É isso. Exatamente. A transformação que o Goldsmith propõe não é superficial. Não é só arrumar as peças no tabuleiro da vida. É uma revolução interna, na consciência. É parar de lutar contra as sombras na parede, que são as aparências externas, e acender a luz interna, que é o reconhecimento da nossa unidade com Deus. É deixar de operar pela lei humana de causa e efeito, que prende a gente no passado e no medo do futuro, e passar a viver na liberdade, na espontaneidade da graça divina, que flui dessa unidade realizada no agora. E para a gente ficar com algo para refletir, Goldsmith lança uma ideia bem intrigante sobre o impacto que essa realização individual pode ter. Ele sugere que, toda vez que você individualmente recebe uma transmissão de verdade em sua consciência, ela é recebida na consciência daqueles que estão igualmente sintonizados. Isso deixa a gente com uma pergunta, né? E se o nosso trabalho interior, essa nossa busca por uma conexão mais profunda, for além do benefício pessoal? E se o nosso estado de consciência, assim quietinho, contribuir para um campo maior, influenciando a realidade coletiva de formas sutis, mais importantes, que a gente nem entende direito? Fica aí uma perspectiva para levar conosco. Até nossa próxima análise.